Os profissionais da saúde estão na linha de frente, na proteção da sociedade. Trabalhar em campo significa, entre outras coisas, deixar de ver ou até mesmo abraçar seus parentes por algum tempo. Você logo voltará a vê-los. Unimed Nordeste. Há aproximadamente 4 semanas atrás, eu me infectei por coronavírus. Atualmente, eu sou diretor técnico do Hospital da Unimed. Na preparação do hospital, a partir da metade de janeiro, uma série de reuniões culminaram nisso. A minha infecção ela seguiu de 13 dias de bastante dor no corpo, dor de cabeça. Eu perdi a sensibilidade de cheirar, não sentia cheiro nenhum, alteração do gosto, muito pouca tosse e não tive febre. Tinha uma sensação de febre, mas media e nunca registrei febre. Esses 13 dias foi bastante difícil, porque a gente sabe que a grande maioria dos pacientes passam por sintomas leves, mas como foi um dia pior do que o outro, no terceiro dia de sintomas eu fiquei com bastante medo. Não se tinha protocolo ainda de nenhum tratamento específico, então eu tomei medicação sintomática e fiquei em casa. Fiquei 15 dias fechado em casa, em isolamento absoluto, eu e minha esposa. Não foi uma fase fácil, não é uma doença simples, porque o medo que a coisa piore e a gente não tem controle sobre ela é muito grande. Hoje, a gente percebe que, eu passando bem pelos sintomas que eu tive, a gente percebe como é importante a gente estar junto. O hospital e todo mundo que trabalha com saúde, o que nos pega, o hospital é feito de pessoas. Por mais que a gente tenha estrutura hospitalar, são as pessoas de dentro do hospital que realmente importam. Então, é a capacidade que o paciente tem de olhar para qualquer profissional de saúde e ver a esperança ali. O que tira todo mundo de casa todos os dias de manhã é a esperança que passe logo tudo que a gente está vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Os números indicam que a gente deve ter um aumento expressivo do número de casos, mas tudo por enquanto é estimativa. A esperança que cada um de vocês tem de sair de casa de manhã, deixar a família e vir ajudar outras pessoas estranhas é o que nos movimenta todos os dias. É o que me movimentou a voltar a trabalhar o mais precoce que eu pude e que também, de uma certa forma, pensava todos os dias para querer ficar bom e melhorar da maneira mais rápida possível. Não é fácil passar o que a gente está passando, a gente nunca imaginou que fosse passar por isso, mas eu peço que cada um tenha fé, que dias melhores vão vir e que a gente realmente vai enfrentar tudo isso da melhor maneira possível. Um forte abraço em todos vocês. Hoje nós temos muitos hospitais, né? O Sistema Único de Saúde ele é um gigante, né? O nosso número de UTIs, proporcionalmente, ele é só menor ao da Alemanha, né? E o grande problema hoje, no combate do coronavírus agora, é a nossa logística. Então, nós compramos os equipamentos e temos que distribuir esses equipamentos, fazer com que eles cheguem até a ponta, né? Então, as testagens, né, que o ideal, na Alemanha, por exemplo, está havendo testagem em massa. Então, isso que nós precisamos fazer é testar todo mundo. Quanto a essa questão de data, se o pico vai ser em abril, se vai ser em maio, se vai ser em junho, julho, agosto, setembro, isso é um pequeno grande detalhe, porque os epidemiologistas, infectologistas, hoje colocam que esse vírus veio para ficar, assim como o H1N1. O H1N1 está aí há um século, só que eles têm mutações. Então nós estamos aí com esse Covid que provavelmente vai ficar por aí durante, no mínimo, 2 anos e provavelmente, talvez, nós não temos que falar, porque tudo que a gente fala sobre isso, o que a gente fala agora, daqui a uma hora já mudou tudo. Então nós temos novas informações, novas avaliações. Então o que nós temos que fazer? Nós profissionais que somos da linha de frente, nós temos que nos proteger. Essa é a primeira questão. A segunda, informar aos nossos colegas que tipo de batalha e de guerra que nós estamos enfrentando e qual a estratégia que nós vamos fazer. Então, qual é a estratégia nesse momento? Prevenção, autocuidado. O que aconteceu?
houve um temor e um medo generalizado e as pessoas ficaram impactadas por um certo desconhecimento e o medo tomou conta de nós. O medo é o primeiro sintoma da inteligência, mas como a gente não tem um objetivo claro, um objetivo específico e um objetivo geral traçado, começou a se entrar em conflito. Então, uns dizem uma coisa, uns fazem outra. Países como o Japão, a Coreia, a Alemanha, Singapura fazem um tipo de conduta, a Suécia faz semelhante, no entanto, a Dinamarca, a Holanda não é tão igual. A Inglaterra, num primeiro momento, resiste a aceitar a realidade, depois tem que voltar atrás. Então, nós temos que estar sempre revendo tudo. E outra coisa é o seguinte, temos que ter um consenso. Na democracia é impossível ter um consenso. Na democracia nós não temos consenso em nada. A base da democracia é o contraditório. Então, nós somos divididos pela própria natureza, nós somos conflitantes. Só nas ditaduras que existem consensos forçados, mas nas democracias é impossível. Então o que nós temos que fazer? É sentar esses conflitantes, todos nós, e colocarmos os nossos medos. E nós entendermos o nosso medo. Então esse é o nosso papel agora, de acalmar, tratar, recuperar. Não temos um tratamento comprovado para o coronavírus. Temos tratamentos incipientes que não têm uma comprovação, mas nesse momento nós não podemos esperar. Nós temos que começar a fazer baseado nas evidências de tratamentos que foram feitos no resto do mundo. Então é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos esperar. No entanto, para a ansiedade, para a depressão e para o pânico, nós temos tratamentos já randomizados que são consagrados em toda a nossa bibliografia. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o nosso papel nesse momento é diminuir a ansiedade, não deixar as pessoas entrar em pânico, minimizar os sintomas depressivos e alguns até as ideias paranoides, persecutórias, alarmistas. Nós temos que seguir o nosso juramento, o juramento de Hipócrates, que diz que é curar quando possível, amenizar sempre e confortar ad eterno. Então, nesse momento, nós temos que estar do lado do nosso paciente e vamos fazendo o que nós temos disponível a cada momento, a cada hora. Temos que nos preparar, temos que nos organizar, mas eu tenho um feeling que nós vamos para uma batalha de Tararé, aquela batalha que não houve. E espero que realmente não aconteça, mas nós temos que estar preparados e organizados, porque essa é a primeira onda do coronavírus. Na Ásia, na China, já está vindo a segunda. Então, nós vamos estar agora todos resguardados, isolados, e depois nós vamos ter que sair para a rua. E depois nós vamos ter que nos contaminar. Mas nós vamos nos contaminar mesmo, porque nós temos que nos contaminar para nos imunizar. Você que é profissional de saúde e que tem ouvido muito a respeito do número aumentado de profissionais da saúde que têm se contaminado com o novo coronavírus. A história não é bem essa. Na verdade, o Ministério da Saúde pede para que hoje, devido à falta de exames, para se ter certeza se a pessoa tem coronavírus, que esses exames de coronavírus, que a gente chama de PCR, né, que é um exame molecular, só seja feito para profissionais de saúde e para pessoas que estão com quadros graves internados. Então, não é qualquer pessoa que está fazendo o exame. Então, se não é qualquer pessoa e a gente tem que fazer, principalmente em profissionais da saúde, esses são os que vão positivar. Então, não são muitos. De milhares de profissionais de saúde que fazem todos os dias os exames, somente um grupo muito pequeno positiva. Por quê? Porque você está protegido quando você trabalha.
Há inúmeras coisas que nós fazemos no ambiente hospitalar para proteger você. Por exemplo, você deve, ao atender um caso suspeito ou confirmado, utilizar equipamento de proteção individual. Ele já é um equipamento de proteção para você. Ele protege você de adquirir o vírus. Então, o que precisa para estar protegido? Se usa um gorro no cabelo, se usa um óculos para evitar que o vírus entre, pela mucosa ocular, se protege a boca e o nariz com uma máscara N95. Precisa ser uma máscara N95? Não precisa. A máscara N95 está sendo usada porque em alguns procedimentos a gente gera aerossol. O que é aerossol? É como se a gente apertasse um spray, voa a gotícula longe. Quando a gente fala, a gotícula da nossa saliva cai perto. Quando a gente aperta um spray, vai para longe. Então a gente chama isso de aerossol. Para evitar isso, a gente usa uma máscara N95 para evitar que o paciente tussa ou espirra, perto de você e você possa se contaminar. Além disso, é usado também um visor transparente que a gente chama de face shield, tá? Que ele serve também para a sua proteção. Além disso, luva e avental. Você estará muito protegido contra o coronavírus se utilizar esse equipamento de proteção individual para o atendimento de paciente suspeito ou confirmado. Eu preciso usar isso sempre? Não precisa. Para atender os outros pacientes, você pode usar apenas a máscara branca e o avental, que pode ser o jaleco, seu uniforme ou até mesmo um avental descartável. Precisa usar a luva para atender os outros pacientes? Não precisa. É só você lavar bem a mão com água e sabão e depois, se possível, ainda passa um álcool, para auxiliar nessa proteção. O álcool, ele é feito principalmente para ajudar em limpeza de superfície. Para a mão da gente, o importante mesmo é água e sabão. O álcool, ele serve para quando a gente não tem condições de chegar, a lavar a mão. Então, não está próximo a uma pia, não está próximo a um toalete e a gente não consegue ter prontamente a lavagem de mãos. Mas assim que possível, mesmo que você passe o álcool em gel, lave as suas mãos com frequência. E lembre, não toque no olho, nariz e boca. Então, devido a essa pandemia aí que tá cometendo o mundo inteiro, a gente nos consultórios médicos está tendo que ter alguma questão, tendo algumas alternativas para poder atender o pessoal que precisa de consultas, mas que tenha toda a segurança, tá? Então, aqui no nosso consultório, a gente expôs isso de forma explicativa nas paredes. Então, a gente tem alguns quadros. Então, a gente tirou as cadeiras da sala de espera, deixamos uma aqui num canto e a outra no canto ali para ficar essa questão da distância social, tá? Outra questão importante também é a etiqueta respiratória, então para os pacientes saberem na hora de tossir, espirrar, sempre levar o cotovelo à mão, fazer toda a higiene de mãos ou álcool gel após isso. A gente oferece aqui também a questão do álcool gel, não só para esse momento, mas também a gente pede para todo paciente usar o álcool gel antes de entrar no consultório e também na saída, tá? Oferecemos o papel para eles se higienizarem, caso seja necessário. Evitar tocar a mão nos olhos também, Então, se tem tosse, se tem espirro, sempre higienizar as mãos e evitar de colocar no rosto, isso é bem importante também. E como aqui é um consultório que vem muita criança, a gente pede para vir um só acompanhante com as crianças. E o adulto, só se precisar muito em casos especiais, que venham com um acompanhante. Senão, o ideal é que o adulto venha sozinho para a sala de espera. Se o paciente chega no consultório que já está com tosse e espirro e ele não vem de máscara, também a gente tem uma outra orientação aqui, que é para ele solicitar para a nossa secretária uma máscara. A gente tem também aqui uma linha no chão, que é para poder a gente ter um distanciamento e cuidar da saúde da Simone, a nossa secretária. A gente colocou também um painel de acrílico. Então, eu visto essa roupa. A gente usa o gorro, para evitar a contaminação aqui na questão de cabelo, porque o exame otorrinológico a gente fica muito próximo ao paciente. Então, gotículas podem nos atingir, A gente usa essa máscara de baixo.
que é uma máscara mais protetora, que é específico mais para profissionais da saúde, tá? Óculos. Quem não tem óculos deve usar aquele óculos de centro cirúrgico, aquele óculos grande, tá? E ainda por cima a gente está usando essa máscara facial, tá? Que acaba protegendo até a questão de orelha e aqui a questão do nosso colo também. A sala ela fica arejada, a gente deixa janelas abertas. A gente tem na mesa também álcool, tanto líquido quanto gel, que fica disponível para mim e para o paciente. Finalizando a consulta, todo o consultório ele é higienizado com álcool 70%, mesa, teclado, cadeira, tudo. Cadeira de atendimento, então a gente passa álcool em tudo. A gente sabe que todos os dias de manhã não é fácil sair de casa, existe um medo muito grande de se contaminar. Existe um medo muito grande da repercussão da doença, até porque quando a gente liga a televisão, a gente não vê as melhores notícias, mas é importante que esse medo e essa insegurança sejam substituídos pela vontade de ajudar as outras pessoas e pelo conhecimento. Acessem canais de notícia sérios, acessem material científico sério e a gente vai perceber que a maior quantidade de conhecimento que a gente tem faz com que a gente seja mais forte que o vírus. A gente tem certeza que a gente vai passar por essa. Não se sabe ainda a maneira que vai se passar, mas a gente sabe que vai passar. Então, confiantes e sempre juntos, tenham essa força de trabalhar e de ter uma fé que logo a gente vai passar e vai olhar para trás e vai dizer foi ruim, toda a apreensão e todo esse medo que a gente passou, mas a gente foi mais forte e venceu. O tratamento e o acompanhamento dos profissionais de saúde. Houve um aumento de atestados na área da saúde imenso. Então, o que nós vemos defendendo já há bastante tempo é os serviços de cuidando do cuidador. Nós já temos uma alta incidência de suicídio, depressão entre os profissionais da área de saúde, já comprovadamente. E não só entre os profissionais, mas também entre os estudantes, né, na área de saúde em geral. Então é um problema real e verdadeiro. O que vai ficar, o rescaldo dessa situação toda, sem a menor dúvida, um aumento e um recrudescimento da drogadição, da depressão, né? Na verdade, assim, o nosso inimigo é o medo. E a gente, nessa hora, a gente não pode ter medo de tentar. Nós temos percebido nos nossos treinamentos que quando a gente capacita bem uma equipe, a equipe fica mais forte, fica mais confiante e fica mais cheia de esperança. A gente precisa que as pessoas sejam treinadas e esse treinamento é uma forma incansável da gente aqui dentro do hospital. Quanto mais a gente treina, mais os processos se parecem simples e a gente consegue lidar melhor com a quantidade enorme de EPIs que se tem, com a quantidade e com os protocolos que são tão diferentes do cuidado normal de dentro do hospital. Então é importante procurar os centros de capacitação, as pessoas que têm feito essas capacitações, porque a gente percebe que isso melhora muito o ânimo da equipe. Quanto ao tratamento para o novo coronavírus, nós ainda não temos em protocolo nenhum tratamento que se mostrou realmente efetivo. Nós temos tratamentos em pesquisa. Um dos mais famosos é o uso da hidroxicloroquina. Há uma diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina. Então, a cloroquina é um antimalárico, um remédio que é utilizado para o tratamento da malária, que é uma parasitose, e ele é muito efetivo para isso. Ele tem sido pesquisado para alguns vírus porque ele interfere no ciclo de reprodução daquele vírus, mas não na dose que a gente utiliza comumente para o tratamento de malária. A hidroxicloroquina, que é um componente menos tóxico que a cloroquina, esse medicamento ele é utilizado também para doenças reumatológicas com efeito de melhorar um pouco a resposta inflamatória no local. Mas também para vírus ele vem sendo estudado. E já foi estudado para o HIV, já foi estudado para ebola, já foi estudado para Zika, para dengue. E a gente não usa hidroxicloroquina para o tratamento dessas doenças. Isso mostra que a gente precisa de mais pesquisa.
Então, no momento, algumas pesquisas mostraram que a hidroxicloroquina diminuía o quê? Diminuía a quantidade de vírus nas secreções. Eles não falam que ela curava o paciente. Eles não falam que alterou a mortalidade. Os estudos não falam isso. Os estudos publicados falam que ela diminuiu a carga do nariz, que teve uma melhora clínica. Então, as pessoas erroneamente, muitas vezes acham que tomando cloroquina ou hidroxicloroquina, elas vão se curar do coronavírus. Não é assim que funciona. E também que elas vão não ter o coronavírus se caso elas tomarem em dose profilática. Não há estudo que comprove isso. Então, você não pode utilizar a automedicação, porque esses fármacos, esses 2 fármacos, são fármacos que têm sua toxicidade. Principalmente a hidroxicloroquina, que é um pouco mais fácil de comprar, ela é uma medicação tóxica para o coração, tóxica para o olho, tóxica também para a medula, onde a gente fabrica as células de defesa. Então, não há automedicação. Você não deve tomar um medicamento sem a orientação médica. Lembrando que para o tratamento do coronavírus, nenhum fármaco até o momento é o fármaco indicado. Nós temos alguns fármacos em que nós estamos com uma grande confiança e que provavelmente vão nos auxiliar mais, como o Remdesivir, mas eles estão ainda em pesquisa. Então, até o momento, nenhum fármaco é realmente aprovado. E a hidroxicloroquina só pode ser utilizada como um tratamento de salvamento, quer dizer, um tratamento que ainda está em pesquisa, mas que tem ajudado os pacientes graves nos hospitais. Aqui no hospital, foi montado um centro de atendimento separado para os pacientes que vêm com síndrome respiratória do lado de fora do hospital. Ali se abre o protocolo e a gente segue todas as diretrizes do Ministério da Saúde. Os pacientes graves que internam no hospital, 100% dos nossos pacientes estão seguindo o protocolo de hidroxicloroquina. O hospital fez, a gente comprou uma quantidade bastante grande dessa droga, porque hoje o tratamento com hidroxicloroquina na fase grave, ela tem indicação. Todas as indicações vêm do Ministério da Saúde e a gente segue à risca as indicações científicas. À medida que essas indicações vão mudando e a gente percebe que essas mudanças, como o uso das máscaras, depois da entrada da máscara de tecido, essas mudanças acontecem dia a dia. Existe uma equipe técnica dentro do hospital, uma equipe responsável por todo o enfrentamento de coronavírus, que a gente faz revisão sistemática da literatura todos os dias para trazer o que a gente tem, todas as atualizações científicas para dentro dos tratamentos no paciente internado, como nos pacientes externos, através do nosso 0800, através do atendimento de coronavírus, através dos pacientes internados. Não está sendo fácil, mas esse é um momento da gente ficar junto, da gente encarar isso com a seriedade que deva ser encarada e logo nós vamos olhar para trás e ver que as coisas foram se resolvendo, foi passando e a gente foi mais forte que o vírus. Nesse momento de grande angústia, porque a gente ainda não tem cura, nós ouvimos muitas fake news. Desde o uso milagroso da hidroxicloroquina, como nós já falamos, até curas com outras coisas, outros compostos que ainda não há evidência científica para o uso, como vitaminas, como chás, como cogumelos. Então a gente não tem evidência de que nenhum desses outros agentes possam ser benéficos no tratamento contra o coronavírus. Nós também acabamos vendo gráficos, vendo explicações de vários colegas médicos e não médicos da área da saúde ou fora da área da saúde, todo mundo opinando em diversas áreas. Nós, como médicos, nós somos cientistas, Nós somos pessoas que queremos cuidar dos nossos pacientes pelo bem dos nossos pacientes, sem entrar em critérios de política, de economia, O que a gente está aqui no hospital fazendo dia e noite, todo o tempo, é estudando para fazer o melhor pelos nossos pacientes. Isso é o mais importante para a gente. Então, é dia e noite em UTI, em pronto atendimento, no hospital de campanha, em cima dos livros estudando, buscando sites seguros. E é isso que a gente quer falar para você. Você deve buscar sites seguros. E são eles: Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde,
tem o CDC, que é um site americano, tem o ECDC, que é um site europeu de controle de doenças infecciosas, mas em português um belo site é o do Ministério da Saúde, que traz diariamente todas as atualizações, tanto de casos quanto também de tratamento. Aqui, ó, para ter depressão tem que ter 3 quesitos: perda, que é morte, é esse que é o desespero, por isso que as pessoas estão deprimidas, porque estão perdendo amigos, colegas, e principalmente na categoria médica e na área da saúde, nós estamos perdendo colegas, não porque estavam tão somente na linha de frente. Eu tenho uma filha que está na linha de frente, que é médica também, mas o medo que nós temos disso. A minha filha está isolada, a família está noutra localidade, né? Então, o medo de morrer, medo iminente. O outro é o abandono, esse sentimento de abandono, né? São 3 quesitos: perda, abandono e a rejeição. Tem cidades lá do interior, do nosso interior aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, em Bagé, que é onde começou a transmissão do coronavírus, através de colegas médicos que estavam na Europa e que viajaram. Então, hoje, os profissionais da área do SAMU em Bagé são totalmente rejeitados pela própria sociedade, né? Olha o sentimento que isso dá. Então, eu entendo o porquê do desespero dos colegas e dos profissionais. E a impotência, né? Que tu tem que lutar contra um inimigo que ele não tem uma localização clara. Mas eu não entendo, num primeiro momento, esse choque tão grande, porque nós combatemos há pouco tempo atrás o HIV. Nós não sabíamos o que fazer com o HIV, convivemos com ele até hoje. O que nós preconizamos? A proteção. O HPV, a tuberculose, o bacilo de Koch, nós estamos convivendo. Começou a ter tuberculose novamente. Por quê? Pela alta incidência e prevalência do HIV. Mas antigamente alguém que tivesse HIV estava condenado à morte. Hoje não. Nós temos tratamento. E para o Covid já temos tratamento. E outra coisa que não se fala é o número de pessoas curadas. Ontem nós vimos em hospitais pessoas com mais de 90 anos que se recuperaram do Covid. Então, esse vírus, ele tem um alto contágio muito rápido, mas a letalidade... E outra coisa também é o seguinte, estão se botando na conta do Covid-19 vários óbitos que não tiveram o resultado dos exames ainda. Então, tem gente que está morrendo de dengue, por exemplo, e aqui, por exemplo, morreu mais um. Tu vai ver, todos são de idades avançadíssimas, não é idade avançada, e com uma comorbidade. Entende? Mas parece que tem um certo terrorismo, um alarmismo exagerado. Esta mensagem que me pediram para transmitir à equipe de saúde que realiza esse trabalho maravilhoso na recuperação e tratamento dos pacientes que estão vivendo essa situação única, não somente em nosso estado e nosso país, mas no mundo inteiro. Trago esta mensagem como médico, como colega, como já ter vivenciado também em anos passados várias epidemias em nosso país. Não somente aqui, mas também tenho acompanhado em outros países, como na Alemanha, onde exerço atividade, na Itália, em Módena, onde passei por vários anos, vendo agora esses colegas trabalhando. A situação é igual no mundo inteiro. E essa equipe dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos e dos anatomistas e também dos laboratoristas é um trabalho hercúleo. É um trabalho que leva a disciplina, o conhecimento, dando carinho e conforto aos nossos pacientes. E queira Deus que possamos trazer um resultado positivo em breve a todo mundo
que está imbuído no tratamento desta síndrome do coronavírus. Você, colega, que está junto conosco nessa luta, esse é só mais um vírus que a gente vai estar lutando contra. Nós já passamos por tantos surtos de dengue, epidemias de febre amarela, nós já passamos também por uma grande pandemia de H1N1 com um vírus tão ruim quanto esse, levando pacientes jovens para a UTI e até o óbito. Coronavírus, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é apenas mais um vírus que a gente vai estar junto lutando contra. Eu aguardo vocês nessa luta contra o coronavírus, atendendo conosco aqui no hospital e estando também na linha de frente desse atendimento. Estamos vivendo um momento único na história da medicina. Durante todos os anos que eu e outros profissionais com idade semelhante à minha trabalhamos, nós nunca vimos um momento tão dramático e tão diferente. Este é o momento em que todos nós temos que nos superar. E o que eu quero, acima de tudo, é parabenizar e incentivar todas as pessoas que estão na linha de frente do combate a essa nova pandemia que nós estamos enfrentando. Este é o momento em que você que está na linha de frente tem que ter o orgulho e a garra por continuar nessa batalha para que nós da comunidade possamos nos manter curados ou com o mínimo de problemas decorrentes desta pandemia. Nós, da sociedade, estamos vendo que temos pessoas de exceção dando atenção à nossa comunidade. Vocês merecem ser tratados com o máximo de respeito e nós temos orgulho de cada um de vocês. E quando eu digo nós, é eu, é a minha família, é a tua família, é a comunidade. Nós, como sociedade, temos muito que agradecer a cada um de vocês e entender que vocês são, neste momento, os nossos guerreiros contra essa batalha. Quando nós nos defrontamos com uma situação como nós estamos vivendo, dentro de quadro de pandemia, por um agente que não tem uma medicação que seja eficaz para a sua cura, isso nos desafia. Esse desafio, ele leva em conta várias situações. O medo do desconhecido, e o medo desconhecido traz junto o medo da perda da nossa integridade física, mental e espiritual. Vou começar pela última palavra, espiritual. Grande parte de nós escolhemos a nossa profissão, assim como outros profissionais da área de saúde, por gostarmos de gente. Muitas vezes nós perdemos o rumo nessa caminhada e começamos a divergir por outros caminhos que não são exatamente aquilo que nos levou à nossa profissão. E esse é um bom momento para que nós reflitamos sobre isso e voltemos à nossa origem primordial, individual. Nós somos médicos porque nós gostamos de que pessoas que nos procurem para solucionarem seus problemas tenham um respaldo, tenham uma guarida e tenham principalmente reduzido o seu sofrimento. Se nós voltarmos a essa perspectiva, então existe uma outra situação importante que são das duas palavras iniciais. Nós somos médicos, mas não somos super-homens. E também não devemos nos considerar como heróis. Heróis normalmente são pessoas que desafiaram a lógica e os procedimentos que deveriam ser feitos e arriscam a sua vida e com isso obtêm esporadicamente sucesso. Esse sucesso é tão esporádico que ele vira manchete, é romantizado. O que nós temos que fazer é atender as pessoas, dar uma acolhida espiritual e também física, orgânica para os seus problemas, mas também seguirmos todas as regras necessárias para que a gente possa minimizar o prejuízo a nós mesmos e aos nossos familiares. Ainda no que tange a isso, desse sofrimento todo, nós só conseguiremos superá-lo
com dignidade e não nos violentando, se nós acharmos um sentido nesse sofrimento. Qualquer trabalho que nos exija demais, ele será um trabalho que nos trará prazer, orgulho e satisfação se nós enxergarmos o sentido que existe naquele trabalho que nós estamos fazendo. Se nós não sentirmos isso, então esse trabalho, na realidade, será só um peso, o que deprime as nossas defesas e nos coloca vítimas dessa situação. Como profissionais e colegas, vocês sabem que grande parte das pessoas, inclusive nós, vamos contrair esse vírus. E a estatística que nós colocamos para todas as outras pessoas, por exemplo, com câncer, o senhor tem chance de tanto de se curar, tanto de compensar, nós vamos ter que aplicar para nós mesmos. A verdade é que a chance de a gente contrair o vírus e ficarmos doentes de uma maneira grave por causa disso é muito menor do que a chance de nós não contrairmos o vírus. Mas também é verdade que se nós contrairmos o vírus, grande parte de nós vai ter uma infecção muito branda. E é nisso que nós temos que nos apoiar. Então, procedimentos de segurança muito bem seguidos. Segundo lugar, proteger as pessoas que nós amamos, porque nós não podemos nos sentir como vetores de doença para as pessoas que nós amamos. E terceiro, fazer aquilo que nos levou à profissão médica e da área da saúde, que é cuidar das pessoas quando elas mais precisam. Minha primeira manifestação é de solidariedade aos profissionais da saúde que estão na frente de batalha desta pandemia, que na verdade pegou a todos nós, de certa maneira, de forma surpreendente, considerando a velocidade com que ela chegou no limite das nossas casas. E esses profissionais foram os primeiros a serem chamados, obviamente, para enfrentamento desta batalha, que não é uma batalha simples, não é uma batalha fácil de ser vencida e que vai demandar, obviamente, ainda por algum tempo, um esforço muito grande da população e também dos agentes de saúde, especificamente dos médicos. A minha conclamação é de que esta é a hora da gente. Nós que somos médicos e que fomos treinados para cuidar das pessoas, temos que ir realmente para a frente de batalha, porque não haveria outro contingente mais qualificado para esse tipo de enfrentamento. Então, minha saudação, meu recado e minha conclamação a que os médicos realmente exerçam a sua atividade, obviamente, resguardando todo o seguro possível da sua proteção pessoal. E isso nós também sabemos fazer muito bem. Os nossos ambientes de trabalho estão totalmente devotados à criação de um ambiente de segurança para trabalho médico e também em trabalho do pessoal da enfermagem, da fisioterapia, do laboratório, do banco de sangue. Tenho visto trabalho em vários hospitais nessa cidade, tenho visto realmente um trabalho muito, muito consciente, profissional, devotado das pessoas que querem tornar esse ambiente o mais seguro possível e o mais capacitado para cuidar das pessoas. Então, aos hospitais em que eu trabalho, meus parabéns, porque realmente numa hora destas a gente viu a força que temos aqui nessa cidade na busca desse enfrentamento que nós comentamos inicialmente. Esta é uma mensagem a vocês, jovens médicos, que estão atuando no fronte do Covid-19. Esse é provavelmente o momento mais importante, mas também mais dramático da vida de um médico. Momento para honrar o juramento hipocrático e a história de tantos que nos antecederam. A população aplaude a equipe de saúde das janelas do confinamento, mas nós sabemos que faríamos exatamente o mesmo sem aplausos. Esse heroísmo está no DNA do médico e foi amplamente demonstrado ao longo da história. Na luta contra o inimigo invisível, exige-se do ser humano coragem, conhecimento e caráter. Vocês vêm demonstrando amplamente essas qualidades. É para orgulho da nossa medicina. Mas cuidado,
Não se jogue em heroísmo inútil. Aquele que por puro entusiasmo deixa de se proteger e torna o médico vulnerável diante da doença. Usem amplamente todas as técnicas para a proteção individual e só depois dediquem-se aos pacientes. Esse equilíbrio é a base do sucesso do tratamento médico. Que Deus esteja com todos vocês. Os profissionais da saúde estão na linha de frente, na proteção da sociedade. Trabalhar em campo significa, entre outras coisas, deixar de ver ou até mesmo abraçar seus parentes por algum tempo. Você logo voltará a vê-los. Unimed Nordeste.